Tudo bom, pessoal? Hoje a gente está aqui no podcast da Seros Academy com a doutora Ana Paula Ishimini, que é infectologista, e o doutor Luiz Tibana, radiologista. Tudo bem, gente? Tudo bom, Si? Tudo bom, Ana? Tudo bom com vocês? Tudo jóia? Bem. Obrigada, doutora. Obrigada, Tibana. Prazer. E hoje a gente quer falar em especial do monkeypox, varíola do macaco. No dia de hoje que a gente está gravando aqui, nós já temos 1.500 casos aproximados em São Paulo e 2.500 no Brasil. São Paulo representa muito, né? Até a gente teve recentemente o protocolo, né, do município dando as orientações. E a gente queria conversar um pouquinho, esclarecer o que tirar alguns medos e dizer o que é importante a população saber. Doutora, por favor, conta pra gente assim, o que é essa doença, clinicamente, o que é o monkeypox? Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, está falando sobre isso agora, né? Desde que surgiram os primeiros casos lá na Europa, de 7 de maio para cá. Mas, na verdade, é uma doença já descrita desde lá da década de 50, né? A gente tem o primeiro, assim... Os primeiros casos que foram descritos em animais de laboratório, macacos no laboratório, que esses macacos apresentavam um quadro semelhante à varíola humana, né? E aí identificaram esse vírus e colocaram como nome de varíola do macaco. Mas, na verdade, assim, esse vírus, ele fica, na verdade, nos roedores, né? O contágio inicial eram dos roedores e aí os macacos adquiriram e ficou com os macacos, mas coitados, eles nem eram assim a fonte mesmo, Sim. né? Mas como foi a descrição deles, aí ficou assim. Então, na verdade, não é que surgiu agora uma doença nova, né? Isso aí já está assim, na África já eram descritos casos, né? De que é um quadro clínico diferente da varíola humana, tá? A varíola humana é uma doença que foi erradicada, que fazia esse quadro de vesículas, mas uma doença grave, que tinha 30% de mortalidade. Então, assim, começou a chamar a atenção pela disseminação, né? Porque quando começa a surgir o alerta, quando acaba esse ciclo só silvestre humano e passa a ser transmitido de humano a humano, aí a OMS começa a ligar a luz de alerta, né, para risco de uma epidemia e depois alastrar, virar uma pandemia. Mas o que acontece? Como recentemente a gente viu toda essa história do Covid, né? Estamos traumatizados, né, doutora? Com certeza, né? Que gerou lockdown e realmente mortes mesmo a transmissão da Covid, cada pessoa transmitia para 5, é uma taxa enorme, né? É claro que a gente ficou muito mais alerta para esses surtos e doenças infecciosas, mas assim, na verdade a gente tem que lembrar que nós vivemos um ambiente com bactérias, com vírus o tempo inteiro, fungos, né, que causam doença. É que eu entendo que hoje em dia a gente está muito mais assim alerta, né, a qualquer situação. Sim. Então, o que acontece? Essa doença já vinha descrita assim nas pessoas lá na África, né, com esse quadro das vesículas disseminadas, alguns casos um pouco, porque o quadro clínico sempre varia de uma forma simples até uma forma mais complexa. A gente estadia em que ponto que tá. Você pode fazer desde uma forma bem leve, com 1 ou 2 vesículas, até uma forma que se dissemina, né? Podendo ser uma forma pulmonar, podendo ser uma encefalite até, tá? Então, assim, o mais importante é a gente entender que ela não é igual a Covid. Covid é uma outra virose e essa é um outro tipo, tá? Que tem até uma taxa de transmissão menor. Você pode adquirir, você pega, né? Pode pegar com contato com as vesículas, com as lesões, né?
Mas não é aquela taxa de transmissão igual do Covid, tá? A Ele até porque é um vírus diferente, entendeu? Assim, o vírus da Covid é um vírus RNA, esse é um vírus DNA. A gente diria um vírus talvez um pouquinho mais denso, não com tanta facilidade nem de mutação e nem de transmissão. O que é até uma boa notícia. Ser vírus DNA até para planejamento eventual de uma vacina futura. Você acha que a gente está próximo dessa vacina? Faz sentido pensar em vacina neste momento? Sim, olha só, a vacina, ela já existe já a vacina da varíola humana, né? Que até as pessoas relatam, né, que até a década de 70 tal, né, era muito disseminada essa vacina, que foi justamente uma das melhores armas para realmente a gente erradicar a varíola humana. Essa vacina, né, tem alguns dados lá no site da OMS que leva a crer que ela tem um índice muito bom de proteção também para monkeypox, acima de 80%. O que acontece é que essa vacina da varíola, principalmente no começo, né, é uma vacina com bastante reação, né? Mas mesmo assim tem outras, segunda geração, terceira geração da vacina, que é uma vacina de vírus, né, atenuado. Não tem ainda essa proporção, no momento a gente ainda não tem essa indicação, né, pelo menos o que o governo tem passado para a gente, de fazer uma vacinação em massa, né? Mas alguns grupos já estão no radar do governo, né, de se vacinar o profissional da saúde, incluindo aquele profissional do laboratório, né, que faz os testes, né, e uma população de homens que tem sexo com outros homens. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido, né? Quer dizer, quem que é o público maior de risco, né? Quando a gente fala de Covid, a gente está falando mais de idoso, paciente com mais comorbidade. E quando a gente ouve, né, das primeiras informações, dos primeiros relatos em relação ao monkeypox, um dos públicos de risco que o governo tem apontado, né, que os órgãos aí, mundo afora de saúde têm apontado, são homens que fazem sexo com outros homens, né? Tem que ter um cuidado para não estigmatizar isso, né? Mas assim, é por conta do contato íntimo e assim, a forma de contágio é só contato íntimo ou simplesmente um aperto de mão, um abraço? Com pessoas que estão com a doença, você fica suscetível a também pegá-la. Exatamente, você fica... Então, isso que você falou é muito importante, tá? Porque aí começa a achar, não, só homem que tem sexo com homem que está no grupo de risco que vai pegar. Não é assim. Onde tem a vesícula, tem o vírus, né? Se essa vesícula chega um momento que ela se rompe e tal, ali tem o vírus, você entrar em contato pele a pele, né, com o vírus, você fica sujeito a adquirir a doença. Então, essa que um dos primeiros casos que foram descritos na Europa, até em Portugal, um dos primeiros casos foram em centros de DST mesmo, né, centros de doença sexualmente transmissível, né, e foram identificados esses casos. Agora, veja bem, acontece que é do próprio desenrolar da doença, né, com aquela descrição de que você tem as lesões, as vesículas na face, elas progridem para os membros, em geral, polpa ou tronco, e também pode ter cometimento dos genitais. Perfeito. E aí, o que acontece? No contato pele a pele, né, um contato mais íntimo passa, digamos, um tempo maior ali, né, a pele você encostada, a sua pele com a pele de uma pessoa que tem as lesões, vai ter uma predisposição maior de adquirir a doença. Pode acontecer de a lesão ser muito pequena e você não vê e está nas mãos, você apertar a mão e adquirir. Pode acontecer, às vezes você tem um arranhão, alguma coisinha na sua pele que leva à perda da integridade, você pode adquirir a doença, você pode pegar, né? Doutora, antes de aparecer a lesão,
esse vírus, ele fica incubado? Quanto tempo ele manifesta? Você transmite antes disso? Como é que acontece? Então, eles têm passado, né? O OMS tem passado, assim, que tem um tempo de incubação que pode variar entre 5 a 16 dias, né? Você tem o contato com a pessoa, né? E pode levar esse tempo até manifestar os primeiros sintomas, tá? Transmite nesse período, não? Em geral, só transmite depois que realmente tem Com a a lesão. lesão, que aí tem a disseminação do vírus. Perfeito. O problema é que, assim, a lesão, ela pode estar na pele, pode estar nas mucosas, né? Pode estar, assim, por exemplo, em uma região perianal muito minúscula, que não está nem evidente ainda, Perfeito. né? E é por isso que a pessoa acaba adquirindo, né? Exato. É curioso quando a gente pensar em população de risco do Covid, é o idoso, né? E quando a gente pensa que pessoas com mais de 40 anos, 40 a mais, de certa forma já foi vacinado para a varíola humana, coisa que quem é da década de 80 para frente não foi. Existe a gente pode falar que essas pessoas mais idosas, de mais de 40 anos, na qual eu me incluo, eu falo idoso, mas 40 e poucos anos ainda é jovem. Pessoas com mais de 40, teoricamente, estariam protegidas em relação ao monkeypox por conta de ter sido vacinada para a varíola humana? Então, aí tem uma questão do que a gente pensa de quanto tempo você teria ainda essa memória imunológica com relação à vacina da varíola. Mas o que acontece é que o que a gente vem observando é que realmente os casos vêm sendo mais uma faixa etária até os 40 anos, mais ou menos. Parece que realmente a população que anteriormente foi vacinada, eu não diria assim uma proteção total, mas é que às vezes, como você já tem uma vacina, você já tem uma certa memória imunológica, às vezes você entra até em contato com o vírus, mas às vezes você desenvolve uma forma extremamente leve ou talvez nem pegue a doença, né? Então, tem alguns trabalhos, sim, que estão sugerindo, né? Porque quando você mede uma população que recebeu a vacina e uma população que não teve uma cobertura vacinal tão boa, você vê que aquela população que recebeu a vacina tem um número de casos menor, né, e com menos grave. Mas nós estamos fazendo a história agora, né? Isso começou esse ano. É muito recente. É muito recente. Em virologia, a gente aprende a cada dia, né? Na verdade, a gente precisa ter estudos mais robustos para demonstrar. De qualquer maneira, tem sim a vacina já da varíola humana que parece que ter um bom cruzamento para prevenir a monkeypox. Claro que, assim, graças a Deus, a gente vive num mundo que corre, né? A tecnologia corre. Logo, logo vai ter uma vacina específica para monkeypox. Mas que, por enquanto, os governos não estão imaginando que precisa ser feita uma vacinação em massa, né? Seria uma vacinação desses dois grupos hoje, né? Pensando no grupo dos profissionais de saúde e dos homens, né? Que fazem sexo com outros homens. Mas eu imagino também que, assim, que possa mais para frente progredir também você ter um contato, né? Com alguém que depois você fica sabendo que estava fechou o diagnóstico. E aí você faz a busca dos contatos que esse paciente diagnosticado, né, entrou em contato. E aí a gente vacina essas pessoas. Faz sim. tipo um cerco, né, em torno de quem apresentou a doença confirmada. Existe teste para a doença, doutora, para detecção desse Tem, vírus? agora o governo já providenciou, são os testes de detecção do DNA do vírus, né? São os PCRs. Aí tem isso já está fazendo, isso nas UBS já tem o protocolo, né? Que na hora que aparece lá a pessoa com suspeita, com a lesão, tem toda a técnica de você ir lá, fazer um raspado da lesão, da crosta, ou então a vesícula, né? É tipo um cotonetezinho que colhe, né, da base, põe nos tubos, né, e encaminha. Claro, é feita uma notificação em três vias, tá
isso tudo a gente pode deixar aqui na descrição, Perfeito. né? Todo esse protocolo, mas num primeiro momento, as pessoas precisam realmente procurar a unidade básica de saúde que corresponde ao bairro dela, né? Porque lá vai ter o profissional já para fazer essa triagem, e quando vier positivo, isola, né? E quando vem positivo, o que esse médico que está na unidade precisa fazer? Seguindo o protocolo, para a gente explicar aqui, né? Para médicos que estão menos nesse dia a dia, que estão entrando agora em contato com isso, para apoiar esse médico, o que é preciso? É de notificação compulsória, não é? Compulsória, né? Então, o médico que está lá, você está lá na UBS, né? Chega alguém com uma lesãozinha na face. Ai, gente, muito importante. Por isso que a história é importante, né? Você viajou, você teve contato com alguém que você sabe que foi diagnosticado, né? Às vezes mesmo que eu sei que às vezes o atendimento tem lá 50 pessoas para atender em 1 hora. Eu sei que é pesado, mas algumas questões você pode fazer na hora para você entender essa dinâmica, porque tem vários diagnósticos diferenciais que você vai fazer. Mas, enfim, tem lá. Ah, não, doutor, eu entrei em contato com uma pessoa que veio positivo e agora eu desenvolvi essa lesão. Ok. Faz uma notificação compulsória, é num site, né? Depois a gente passa direitinho. E o que acontece? Faz a coleta, né, do exame, é um exame de PCR, e essa pessoa é afastada por 7 dias, que é o tempo mais ou menos de sair o resultado desse exame, né? Aí sim, a gente tem que fazer o acompanhamento desse paciente. Ver como é que a gente sabe, né? Pode começar só com uma vesícula e dissemina no máximo em 3 e acabou. Pode a pessoa ter as vesículas, pode ter febre, dor de cabeça, infarto ganglionar, coisa que a gente até diferencia da varíola humana, né? Porque no caso da varíola dos macacos, pode ter muitos gânglios cervicais, né? Até axilares, uma queda do estado geral, né? Com o avanço da doença. A lesão pode ser extremamente dolorosa, tá? Então, tudo isso tem que ser observado. Porque pode ser desde um quadro bem leve até um quadro mais extremo. Às vezes a pessoa se queixa, nossa, parece que eu não estou enxergando bem, estou com uma turbação visual, estou com uma dor de cabeça. Opa, será que essa pessoa não está fazendo uma encefalite? Né? Ai, estou com pode fazer uma forma pulmonar, tá? Não, gente, eu estou falando isso, mas veja bem, são raros esses casos, Perfeito. Mais graves, tá? Que é importante quem né, tiver, ficar atento a isso. Ficar atento, e o médico também, né, que tá lá na ponta, porque assim, é de extrema exceção os casos que você vai precisar internar, né, que você vai precisar de outras medidas, né? De uma forma geral, são essas lesões cutâneas que você vai fazer o quê? Dar uma medicação de suporte, né? Tem dor de cabeça, tá com mal-estar geral, vamos dar uma dipirona, né? Um paracetamol, né? Não precisa ficar dando assim antibiótico profilático, não tem essa conotação, né? E observar. Perfeito. Claro, você pega e aí, sempre está adiando isso, né? E segue a evolução da doença. É uma doença que depois do período de incubação, na hora que você manifesta, ela pode ficar até 28 dias. Mas isso varia de pessoa para pessoa e do grau de acometimento dessa doença. Às vezes a pessoa tem lá 2, 3 vesículas que podem evoluir para uma pústula e depois forma uma crostinha e depois reptiliza, some completamente. E ela é transmissível enquanto a pessoa tem uma vesícula úmida. Depois que secou, o risco de uma transmissão ele cessa, é isso? Não? Então, aí que é muito importante a gente falar, porque no caso da catapora, a gente lembra que depois que já formou a casquinha, tá tudo bem. Não. Na monkeypox é muito importante falar que depois que ela fez a vesícula e está naquela fase de crosta, essa crosta ainda pode apresentar partículas virais viáveis para transmissão. Por isso que tem toda a recomendação do que a pessoa
tá lá, usou uma toalha, aquela partícula da crosta que eventualmente possa cair na toalha, se outra pessoa chegar e pegar a toalha e pode pegar. Então, assim, o ideal é que essa pessoa fique isolada, né? Ela fique na casa dela, e a família, né? Quem mora junto precisa ter cuidados específicos, precisam de cuidado. Exatamente. Toda a roupa de cama, né? As toalhas precisam ser separadas, as roupas dessa pessoa devem ser lavadas assim de forma separada. Tem até uma recomendação que use água, pode usar o sabão normal, mas uma água morna, 60 graus mais ou menos, né? Que parece já ser eficiente para ajudar na eliminação do vírus. É necessário separar talher, copo, ou isso não precisa? Não usar... O ideal é separar. É claro que depois que lava, né? Perfeito. Tudo bem, mas não, a pessoa acabou de tomar água, você vai lá e pega. Não. Perfeito. Deixa separado, né? Tem toda essa dinâmica que na época do Covid também a gente questionava muito, nossa, será que pega por superfície? Ainda não está completamente comprovado isso, mas com essa questão das crostas, né? Se é uma pessoa que tem uma forma muito disseminada, com muita crosta, e aquilo, né, sai, né? Porque... Sim. Por exemplo, um casal, né, que tem a mesma cama. O ideal é que ele durma sozinho, né? Porque senão vai transmitir, não tem como, né? Exatamente. Exatamente. O contato íntimo predispõe a transmissão, né? Então, esse é um diferencial. Foi muito bom você ter falado nisso, né? Porque parece que na hora que secou a lesão, tá beleza. Não tá. Tem que realmente esperar secar. Depois que cai essa crosta e reptiliza a pele, realmente cicatriza, não tem mais nenhuma feridinha, nada, aí sim tá seguro. Pensando então no jovem médico que atende um paciente com a suspeita de monkeypox, ele vai fazer a notificação compulsória, vai pedir o teste PCR, o paciente tem aquelas vesículas que estão erupcionando, aí você colhe o teste, ele veio positivo, você já deu um atestado de 1 semana, você prolonga esse atestado até quando? Então, aí a gente pode prolongar até pelo menos mais 14 dias, né? Se a gente for pensar que do começo até... Bom, aí a gente tem que pensar do começo da lesão, né? Se já foi uns 7 dias, a gente pode pensar em umas 3 semanas ou talvez até 4 semanas, né? O Ministério ainda não deu assim, exatamente o número de dias, mas se a gente for pensar em termos do tempo de duração que a doença possa ter, né? Eu acredito que pelo menos uns 14 dias. Mas o ideal é o quê? É esse tempo de que a lesão secou. Mais 1 semana secou tudo e já cicatrizou, pode passar de volta em consulta para ser liberado. A lesão disseminou, piorou o quadro clínico. Em 14 dias ainda tem as lesões são viáveis, vai precisar ficar afastado mais tempo. Perfeito. Tem interações com algumas doenças ou alguns medicamentos que já se sabe que podem agravar ou não? Não, o que acontece é assim, por exemplo, você tem a vesícula, né, na pele e assim, você quebra essa integridade na pele. Naturalmente, na nossa pele, nós já temos as nossas bactérias amigas, né, Sim. Eu diria assim. E você pode ter uma infecção secundária. Então, ou seja, você tem lá já o seu monkeypox e em cima dessas vesículas ainda tem uma infecção bacteriana. Por isso que é importante a higienização dessas lesões, deixar sempre sequinho, né? Não tem ainda assim, a gente não tá passando, tem que passar tal medicamento. Não, deixa, sempre a higiene local, né? Perfeito. Limpo, seco, né? E observar. Há alguém que possa sofrer um pouco mais, algum grupo ou pessoas que já tenham alguma doença pré-existente ou que estejam tratando algum tipo de doença específica que possam sofrer um pouquinho mais? Ou mesmo o público etário, né? Se criança, ele é mais suscetível a uma virulência maior da doença. Então, a gente ficou com essa impressão muito por conta dos descritivos da África, né? Claro que tem aquela questão da desnutrição, né, e tal.
Mas a gente tem um pouquinho de preocupação, sim, com as crianças menores, né? Menor de 3 anos, principalmente. O que acontece também, ó, a criança maior ou adulto, a gente informa, ó, não é para ficar coçando, não é para ficar sim. esfregando, não põe a mão no olho. Como que vai fazer isso com uma criança de 3 anos, né? Sim. Então, às vezes, está lá a vesícula, dói, e ela manipula, Sim. passa nos olhos, põe a mão na boca. Ela E dói, pode- ela coça, o que acontece? O descritivo vem como que tem mais dor mesmo, quadro de dor. E ela tem uma característica interessante, que assim, na catapora, você tem as lesões, né, cutâneas em diferentes estágios. Se aparece uma vesícula, a outra já está com cross e tal. No monkeypox, o que a gente tem observado é que, por exemplo, em determinada área, aqui tem umas lesões na face. Em geral, elas estão no mesmo tempo, no mesmo estágio. Estágio de vesícula, estágio de crosta, e assim vai, né? E é claro, né, no imunossuprimido, Sim. sempre tem uma chance maior de fazer uma forma um pouquinho mais agressiva, mais disseminada. Os pacientes que têm comorbidade, né, diabetes, né, por exemplo, né, tem os pacientes que Até têm pela própria lesão, né, no diabetes, então se tiver algum problema, exatamente, é um cuidado, né? Exatamente. Então, assim, mas mesmo nesses grupos, né, ainda não tem sido assim descrito assim essas formas, né, mais graves. O que a gente tem observado mesmo é realmente aquela lesão cutânea, às vezes em áreas de mucosa, né, na região genital, pode ter uma dor muito importante, né? Em alguns casos até necessitando uma internação. Agora, a gente sempre pensa assim que a internação seria por causa do monkeypox, né, exclusivamente, seria uma internação de exceção, né? Porque realmente é um tratamento ambulatorial, não teria essa necessidade. Falando de um comparativo com essa outra doença exantemática aí, que seria a catapora, né? A varicela. Eu lembro que antigamente alguns diziam, né? Existia uma máxima do público leigo que se tiver um amiguinho com catapora, vai lá, abraça ele pra você pegar logo. E aí você adquire já pega todo mundo na família, pega todos os amiguinhos de uma forma geral. E não é isso, né? A gente sabe que não é isso. E não só para varicela, como também para monkeypox. A gente tem que proteger as nossas crianças de todos esses vírus. Mas a varicela, ela tem um lance de se você pegou a varicela, se você pegou a catapora, não é que você cura depois, porque aquele vírus fica latente lá. Ele fica adormecido no teu organismo. E se sua imunidade cai por algum motivo no futuro, mesmo depois de anos, depois que você ficou adulto, você pode reativar aquela doença de uma forma mais grave, que é o zoster. Isso. Né? Existe esse paralelo com a varíola, com o monkeypox? Quer dizer, você cura ou ele fica latente no teu organismo? Então, a gente ainda não tem assim, né? Tá novo ainda. Estamos aprendendo né? com a doença ainda, né? Teoricamente não tem sido descrito os casos, mas até porque é a população jovem que está pegando ainda. A gente não sabe se daqui, né? É um aprendizado, né? É um aprendizado que a gente está construindo agora, né? A gente espera que não, mas realmente é uma questão que a gente ainda não dá para a gente olhando agora como que tá, não, curou, acabou, mas na verdade a gente não tem. O tempo vai dizer, né, os estudos. Na verdade a gente está aguardando ainda os estudos, Olha, né? Falando pessoalmente, eu sei que para a estratégia de saúde pública pode ser ainda precoce pensar em vacinação em massa, tudo, mas assim, pessoalmente, para mim, a vacina para monkeypox é um objeto de desejo. Quando tiver disponível, eu vou querer me vacinar, seja no SUS ou seja numa clínica particular. E o interessante é assim, por ser um vírus DNA, ele vai, e não é RNA como o Covid, o vírus DNA do monkeypox, ele tende a mutar muito menos, sofrer muito menos mutação. Então, assim, é mais fácil a vacina ter uma eficácia mais duradoura. Exatamente. Né? Então, para mim é um objeto de desejo. O que você pensa disso? Olha, é que a gente pensando assim, em termos de saúde pública, né? Pra gente
pelo número de casos, Ainda não é o momento. não teria essa indicação, não seria necessário, entendeu? Um gasto assombroso, né, por enquanto, né, um nicho bem, assim, delimitado por enquanto. O potencial, então, de um risco de saúde pública, de uma calamidade, de uma pandemia pelo monkeypox, como foi pro Covid, a princípio está descartado. Então, não, assim, não tem como a gente, né, prever o que vai acontecer. O que a gente pensa, né, que pela evolução, no Covid você via que as curvas eram brutais, né, uma pessoa passando para cada 5. Imagina isso dá uma curva exponencial, né, assustadora. É claro que lógico que a gente tem que observar que em maio a gente não tinha nada e agora a gente já está com 2.000 casos aí, né? Então, ele passa. Pode ter uma disseminação em massa? Pode, mas o que acontece é que não é como o Covid no sentido de necessitar uma internação, de uma ocupação do serviço de saúde. Em geral, os quadros são leves, né? Então, nesse ponto que deixa a gente um pouquinho mais tranquilo, entendeu? Sim. Agora, é preciso ter consciência, né? Quem tiver com a doença, a pessoa tem que pensar em se cuidar, ela tem que pensar em não transmitir. Isso é importante, né? Porque isso vai fazer muita diferença, né, doutora? E você falou tudo. A pessoa tem que, né? Olha, nossa, eu tô com uma lesão, parece estranha. Vou procurar um serviço de saúde, vou procurar um profissional para que possa ver se tem indicação de eu fazer o exame, né? Se eu preciso saber se eu estou ou não com a doença, né? A consciência coletiva vai ajudar, né? Quer dizer, tem a individual de se cuidar. A gente torce muito, né? E não mandar o filhinho ou a filhinha para a escola como creche, porque não tem com quem deixar, né? A princípio. E criança, eu acho que é um vetorzinho ambulante, né? Porque não tem aquele cuidado de se afastar daquela outra criança que está com uma lesão aparente na pele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com criança pequena, né? Meus filhos estão maiores, mas criança é isso mesmo, né? Reabraça, é o copo, beija e come no prato do... sabe? É mão na boca de um, mão na boca do... Passa mesmo, né? Sim. Então é um cuidado que ainda não chegou lá, mas... É uma coisa que a gente tem que ter esse alerta, porque se você ficar com a mente pensando que, não, é uma doença só de homem que faz sexo com... Não é uma doença que o contato com a lesão pode disseminar. Isso é importante que você falou, né? Não é porque existe, a princípio, esse grupo de risco que a doença é restrita a esse grupo de risco, exatamente, né? Não é só os homossexuais que podem ter essa doença, todos podem, né? Gente, Tibana, não sei se você tem mais alguma pergunta. Eu queria só falar para a doutora, perguntar que recomendações você daria para o público geral? Você já orientou os médicos como eles devem abordar, né, e conduzir esses casos, no caso num pronto-socorro, ou numa UBS, numa UPA, mas e para a população geral? Quais recomendações você daria? Olha, a população geral é sempre assim, a gente ter aqueles cuidados, né, básicos, sempre lavar as mãos, né, aquele conceito de higiene. Você vai num lugar, tem um copo lá, você não sabe quem bebeu, quem não bebeu. Não usar um copo de outra pessoa, né? Se você identifica alguém que tem tá vendo que tem alguma lesão na pele e tal, pode até orientar, né? Olha, nossa, você tá com essa lesão, você não procurou um médico ainda, né? Às vezes uma vizinha, né? Um parente, nossa, você tá conversando, você vê. Como é a gente está entendendo, né, que esse contágio vem do contato um pouco mais íntimo, né? De uma fricção de pele mesmo ali, né? E sendo uma infecção mais cutânea, não uma infecção de origem mesmo respiratória, não parece que por exemplo, você só usar a máscara não vai te proteger, né? Uhum.
Porque se você tá de máscara, aperta a mão de alguém que tá... Sim. Você pode né, adquirir a doença. Então, assim, é sempre esse cuidado de fazer uma higiene, né? E né, evitar mesmo o contato, né, com as pessoas, aglomeração, né? E continuamos com álcool gel. Continuamos com álcool gel. Com certeza. Doutora, acho que é isso. Você tem mais alguma coisa que queira falar pra gente? Gente, assim, eu acho que vocês estão de parabéns, tem que, sabe, divulgar mesmo. E principalmente, assim, tirar o pânico das pessoas, né? Sim. Não é como o Covid, né? Às vezes a gente tem essa ansiedade, eu quero vacinar. Mas às vezes você quer fazer uma ação para uma doença que às vezes simplesmente se manifesta com uma outra lesão, na grande maioria das vezes, né? Então, digamos assim, uma doença tranquila, assim, na grande maioria das vezes. Claro, uma ou outra vai complicar, né? Mas dentro daqueles casos que vinham descrito com 1 a 10% de mortalidade, a gente tem visto até o momento bem menos que 1%. Teve caso de morte, já foi descrito sim, tá? Mas isso tá batendo em 0,04% por enquanto, né? Sim. Que a gente tem observado. E eu acho mais importante também, assim, as pessoas que têm alguma dúvida, né? Quiser deixar no comentário, perguntar, e a gente tenta, assim, dentro do possível, pelo menos amenizar um pouquinho a angústia, né? Que pode dar aí alguém. Sim. Eu acho que todo mundo deve ficar à vontade, assim, para dividir um pouquinho dessa angústia e questionar, e a gente tenta, assim, orientar o que a gente puder fazer aí para ajudar, vamos... Obrigado aí por trazer luz pra gente, né? Porque trazendo luz a esse tema, a gente vai diminuir a desinformação e, consequentemente, o preconceito. Muito obrigado. Exato. Obrigada, doutora. Gente, eu que agradeço aí o convite, foi muito legal. Obrigada, Tibana, mais uma vez. Obrigado, Sim. Obrigado. Isso aí, gente.